ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal determinou na quinta-feira a apuração de vazamentos de informações objeto de veiculação indevida sobre as investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha. O magistrado atendeu a um pedido feito pela defesa do filho mais velho do presidente, Lula. Lulinha é alvo de 3 inquéritos por suposto tráfico de influência. A gente já abre o nosso programa de hoje com decisão do ministro André Mendonça. Documento na tela, a gente vai detalhar para você quais foram, então, os argumentos usados tanto pela defesa do Lulinha quanto do ministro André Mendonça. Está aqui a petição do ministro André Mendonça sob sigilo, que dizia o seguinte: por meio da petição encartada e o documento 36 destes autos, Fábio Luiz Lula da Silva comunica suposto novo vazamento de dados protegidos por sigilo, os quais, segundo argumenta, teriam aparente origem no inquérito identificado como PET 16487. Alega-se que o vazamento teria ocorrido a partir da divulgação por veículos de imprensa de informações relativas aos fatos sob investigação no âmbito dessa referida PET. Ou seja, aqui a defesa do Lulinha está dizendo que quer o sigilo das informações do processo dele, que inclusive estão sob sigilo, processo que está sob sigilo. Ele está aqui literalmente reclamando que os dados foram vazados seletivamente e publicados por veículos de comunicação. O ministro diz mais: diante de tal conclusão, se faz imperiosa a determinação expressa para que a autoridade policial responsável pela condução do procedimento investigatório inclua a apuração quanto à origem das informações que foram vazadas, foram objeto de veiculação indevida no referido procedimento. E aqui um destaque. O ministro diz ainda: reitera-se uma vez mais que a investigação que já se encontra em curso não deve ter como foco, em hipótese alguma, os autores ou quaisquer responsáveis pela veiculação das notícias jornalísticas, ou seja, os jornalistas não têm culpa alguma do vazamento que foi publicado. Foram publicados vazamentos nos veículos de comunicação. Isso porque referidas matérias tão somente evidenciaram o desvelamento do sigilo de dados que, por óbvio, foram disponibilizados aos profissionais protegidos pelo artigo 5º da Constituição, por quem lhes teve acesso de modo originário, seja em razão de atribuição funcional, seja pelo emprego de meios indevidos para a obtenção da informação, ou seja, os jornalistas, com ou sem diploma, inclusive ele destaca isso, que publicaram essas matérias, que divulgaram essas informações, não tem culpa desse vazamento que, de acordo com o Lulinha, com a defesa do Lulinha, são vazamentos seletivos. A culpa é, de fato, da fonte, de quem, por algum motivo, conseguiu distribuir essa informação. Então, o ministro André Mendonça determina que a Polícia Federal investigue quem vazou essas informações, que está num processo sigiloso. O ministro diz mais: é com o objetivo de identificar esses eventuais sujeitos que não são profissionais jornalistas com ou sem diploma e, bem por isso, tinham o dever funcional de preservar o sigilo das informações acessadas ou careceriam de permissão legal para tê-las acessado, que devem ser conduzidas às diligências investigatórias desenvolvidas no âmbito desse IPL, dessa investigação. Nesse sentido, como já assentei em ocasiões anteriores semelhantes na esteira da jurisprudência reafirmada por essa Suprema Corte, recorda-se que a quebra do sigilo de dados relativos à pessoa investigada não autoriza o seu desvelamento, ou seja, a sua publicação. Bem ao contrário, enseja pela autoridade que recebeu a informação de acesso restrito a responsabilidade pela manutenção do sigilo. Isso porque, a toda evidência, a eventual quebra de sigilo não torna públicas as informações. O ministro dizendo mais uma vez que o responsável pelo vazamento dos dados é sim o culpado por esse vazamento seletivo. Diz ainda: nessa mesma linha de intelecção, na condução da investigação já instaurada, a autoridade policial deve zelar pela irrestrita observância à garantia constitucional da preservação do sigilo da fonte, plasmada no inciso 14
da Lei Fundamental em favor dos profissionais jornalistas, ou seja, garantindo aqui o sigilo da fonte do jornalismo. Portanto, o procedimento apuratório acima referido parte de hipótese investigativa centrada na eventual identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violaram, e não daqueles que, no legítimo exercício da sua função, da sua profissão jornalística, tiveram acesso a essas informações. Tá aí. O ministro André Mendonça deixando claro que a Polícia Federal agora precisa investigar quem vazou essas informações sigilosas para a imprensa, deixando claro que a culpa pela divulgação desse material não é da imprensa, não é do jornalista com ou sem diploma, e sim da fonte que deveria zelar por guardar essas informações. Já quero dar bom dia para o meu parceiro Felipe